Êxodo capítulo 24. Eu quero falar hoje, queridos, sobre o que o Senhor Jesus está fazendo no céu. Você sabe que Jesus está trabalhando ainda ou não? E se Deus permitir, a gente vai ter um bom tempo aqui. Êxodo 24. Depois disse a Moisés: subi ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, e os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de novilhos. Tomou Moisés a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, faremos fielmente. Amém, amados? Glória a Deus. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, no tocante a todas essas palavras. Subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, Debaixo dos seus pés havia como uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus, contudo, não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus e comeram e beberam. Aleluia! Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Disse Moisés aos anciãos: esperai-nos aqui até que tornemos a voz. Arão e Ur ficam convosco, e quem tiver alguma questão se achegará a eles. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu por 6 dias. Diga comigo: 6 dias. No 7º dia chamou Deus a Moisés no meio da nuvem. Aleluia! Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Existe um outro texto que eu quero ler aqui também, Êxodo capítulo 4, versículo 16. Abra aí. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Deus escondeu no Velho Testamento, no Antigo Testamento, os segredos a respeito do seu plano eterno. Eu sempre falo isso, irmãos. Os profetas, aliás, os apóstolos, eles não tinham o Novo Testamento que nós temos, eles só tinham o Antigo. Hoje nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, etc, etc. Mas quando a igreja começou, esse testamento que a gente chama de novo, estava sendo escrito.
Então, como que era a Bíblia dos cristãos, dos filhos de Deus, no início da igreja? Era o que você chama de Antigo Testamento. Lucas capítulo 24, abre aí, versículo 27. E começando por Moisés, e por todos, diga todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Diga comigo, todas as Escrituras. Então, quando você lê Moisés aqui, isso foi uma pregação de Jesus para duas pessoas. Amém? Existem irmãos hoje que não pregam para pouca gente. Oh, meu Pai. Recebi um convite para pregar. Quantas pessoas tem na sua igreja? Bem, Jesus ressurreto pregou para duas só. Os dois discípulos no caminho de Emaús ouviram essa mensagem de Jesus. E qual era a mensagem de Jesus? Ele pegou a Bíblia, o Velho Testamento. Quando você lê Moisés, você tem que ler o quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É isso que é Moisés. Não tem um livro de... Abre Moisés aí, você não vai ver. Então Moisés é a lei. Então, começando por Moisés, ele quer dizer, começando pela lei, e por todos, diga todos, os profetas. Então, o Velho Testamento todo, o Antigo todo, a lei e os profetas, era o testemunho que o Senhor tem a respeito do seu Cristo. Então, o que Jesus fez? Ele pegou o Antigo Testamento e mostrou em cada livro dos profetas, em cada livro da lei, o que dele se havia escrito. Amém? Então, perguntinha, qual é o assunto do Antigo Testamento? Cristo. Só que está escondido. É um mistério que é revelado no Novo. Então, o Novo Testamento é a revelação do Antigo Testamento. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente precisa ver, a gente tem que se autodesafiar a isso, a enxergar Cristo nisso. Amém, amados? Bem, a gente tem tempo aqui, mas se você for ler cada livro, você vai ver que tudo fala de Cristo. Amém? Por exemplo, se você não entender isso, você vai achar que Deus está chamando Moisés de Deus e Arão da boca de Deus. Mas quando Moisés sobe para o Sinai e fala para Arão que era a boca de Moisés, que ele se mantivesse no lugar onde ele estava e resolvesse as demandas do povo, nós precisamos entender Cristo subindo aos céus. Amém? E deixando uma geração de sacerdotes na terra, que vão ser boca de Deus nessa terra. Vire para o seu irmão e fala assim: se você é um sacerdote, você é a boca de Deus nessa terra. A boca de Deus nessa terra não é apóstolo, não é profeta, não é evangelista. Isso são ministros, glória a Deus por isso. Mas todos nós maduros, que passamos pela água e pelo óleo, e que vestimos as nossas vestes, novas vestes, somos boca de Deus nessa terra. Amém? Então fica atento. Muitos estão dizendo assim: Senhor, fala comigo, fala comigo. E estão esperando um anjo vir falar, estão esperando um sonho, estão esperando uma palavra para... Não, Deus pode estar falando com essa pessoa que está ao teu lado aí. Existe uma boca de Deus ao seu lado. Fique atento. Amém, amados? Fique atento àquilo que o Senhor tem falado conosco, que a gente possa ficar bem atento a isso. Então, Êxodo 24 fala da subida de Moisés. Então, você precisa entender uma coisa. Agora, do 25 até o 31, a
gente não vai ler, óbvio, mas o assunto ele começa o 25 pedindo as ofertas para o tabernáculo, do capítulo do 25, do 1 ao 9, aliás, do 1 ao 7 versículos falando sobre a oferta. Olha, convoca o povo a fazer a oferta, mas não é essa oferta que você traz aqui. Olha, irmãos, eu já vi gente pedir oferta para a igreja usando esse texto, mas essa oferta é para fazer um tabernáculo, amém ou não? E quem é o tabernáculo hoje? Somos nós. Diga para o seu irmão assim: o modelo do tabernáculo. O assunto dos céus é a edificação da sua igreja. Irmão, se você é alguém antenado com o que está acontecendo no céu, você precisa também ter o coração com a edificação da casa, com a edificação da igreja. Então, do capítulo 25, se você desfolhar aí 25, 26, 27, 28, 29, 30, todo o assunto é a casa de Deus, os seus utensílios e os que nele adoram. Aleluia! Você vai ver que depois ele fala dos sacerdotes, ele fala do Bezalel e Aioliabe, né? E você vai ver isso lá no Apocalipse 11, abre aí, Apocalipse 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta e mede o templo o altar e os que nele adoram. Só até aí. Então, o assunto do 25 ao 31 é a edificação da casa de Deus, o altar e os que nele adoram, que são sacerdotes. Amém? Talvez você não saiba, mas se você é um sacerdote, e você sabe a diferença entre ovelha e sacerdote, né? Ovelha é aquela que um dia... Bem, deixa eu falar uma coisa que abriu um parênteses. Igreja tem assim, tem bode. Sabia que igreja tem bode? Parece ovelha, parece que é crente, parece, mas não é, nunca aceitou Jesus. Tem bode que tem até carteira de membro. Como que a gente descobre que é bode? Geralmente não obedece. Geralmente dá coice, geralmente quer viver a vida como ele quer. E você tem as ovelhas que já aceitaram o Senhor, mas ainda são novinhos. Amém? E o Senhor vai chamar essa ovelha para quê? Para a morte. Para o sacrifício. Para que o sacerdote possa começar a operar. Aleluia! Nessa hora você diz: aleluia, glória a Deus. Amém? Então na próxima você faz isso. Tá bom. Então, quem é você? Um bode, uma ovelha ou um sacerdote? Primeiro, quem sou eu? Bem, nós não vamos falar muito do bode hoje, tá? Vamos falar só da ovelha. A ovelha precisa crescer. Geralmente a ovelha só quer as coisas para ela. São aqueles que estão chegando. E é normal começar como ovelha, porque a ovelha ela precisa realmente de um cuidado, ela precisa realmente de um colinho, né? Precisa realmente de um mamazinho, porque faz parte. Quem nasce grande é filho de monstro. Geralmente a gente nasce pequeno mesmo. Aliás, Jesus nasceu pequeno, mas a Bíblia diz que ele crescia. O sacerdote é aquele que entende que a água, que é a palavra, conforme está escrito em Efésios 5, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, ela vai trabalhar na vida da ovelha
a fim de que ela seja lavada. Amém? É por isso que o diabo quer tirar a Bíblia da igreja, e tem conseguido através de alguns ministérios, infelizmente. É por isso que às vezes hoje você pensa que alguém pode pensar que o pastor tem o dom da palavra. Já viu esse tipo de conversa? Não, esse negócio de palavra é com o irmão lá, não é comigo. Não, irmão, palavra é para todos. Não existe esse negócio de você acha que você sabe essas coisas porque você tem o dom. Não, geralmente você começa a saber quando você usa. Então você usa todo dia e você pega intimidade. E a outra coisa que o sacerdote tem é unção do Espírito Santo. Tem que ser lavado com óleo. Amém, amado? Tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E o que o Espírito Santo de Deus faz? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós trabalhamos numa igreja madura, graças a Deus. Mas algum tempo atrás a gente poderia ter dificuldade para discernir quem é cheio do Espírito Santo. De repente alguém fica balançando muito e falando em língua, e isso é bom, né, irmão? Quem não gosta, né? Eu adoro. Dons, ministração, eu creio nisso tudo. Mas você sabia que isso não é algo que caracteriza alguém cheio do Espírito Santo? Alguém cheio do Espírito Santo é alguém convencido que é um pecador. Porque ele vem para convencer que eu e você somos miseráveis pecadores, do pecado, da justiça e do juízo. É fácil descobrir alguém cheio do Espírito Santo. Não é por fora que você tem que analisar, irmãos, é por dentro. Bem, essas duas partes. Depois tem as vestes, que fala da forma que a gente vive, da santidade, de como a gente se apresenta ao mundo. Irmãos, hoje há muito mau testemunho na igreja. Pastores são desacreditados. Se você chega num lugar e diz que é pastor, o pessoal já esconde a carteira, com medo de você roubar ele. Se você fala, vamos abrir aqui um salão que vai ser uma igreja, alguém vira e fala assim, já vai ganhar um dinheirinho, né? Por quê? O nome do Senhor tem sido blasfemado entre os gentios por causa das nossas vestes. Às vezes você acha, ou alguém acha, que nós estamos chateados com você. Quem é você para se meter na minha vida? Deixa eu, querido, escute uma coisa, o nosso problema não é com você, embora a gente ame você. O nosso problema é o que você está fazendo com o nome de Jesus. O que eu estou fazendo com o nome de Jesus. As pessoas blasfemam, as pessoas agridem, as pessoas debocham, o mundo não acredita mais. Por quê? Por causa da falta de vestes. Então, sacerdotes são aqueles, pastor, mas você não se mete lá. Não, eu não quero me meter. Irmão, um ministro ocupado, pai de família, tem muita coisa para fazer. A última coisa que nós queremos é nos metermos na vida das pessoas. O que nós estamos falando é exaltando o nome de Jesus, de Yeshua, do Cristo, do Filho de Deus. Amém, amado? Não tem nada a ver com comportamento de A ou B, senão a gente fica maluco. Né? Bem, mas não é disso que eu quero falar. Então, Moisés é a figura do Cristo que sobe. Amém, amado? E diz, eu vou subir aos céus e depois eu volto. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que você tem visto subir no meio das nuvens, também vai voltar. Aleluia! E nós estamos celebrando aqui porque é uma promessa da volta dele. E
E você deveria saber que está muito mais próximo do que qualquer um de vocês aqui imagina. Mas enquanto o Senhor vai para os céus, para o trono, para o tabernáculo de Deus nos céus, acontece pelo menos duas coisas. Primeira, ele deixa sacerdotes na terra. E ele chama esses sacerdotes de boca de Deus na terra. Amém? Querido, escute uma coisa. Eu sou boca de Deus nessa terra, enquanto eu me posiciono como um sacerdote. Amém? Você é boca de Deus nessa terra, enquanto você se posiciona como um sacerdote. Mas quando... Agora vai para o 32. Então, deixa eu falar aqui. Ele foi para o céu, está trabalhando o que? A edificação da casa. Amém ou não? E depois você vai ver que ele também está fazendo uma outra coisa. E ele deixa sacerdotes numa posição. Meu Deus, como que eu te explico isso? Olha para mim aqui, deixa eu te falar. O povo está no chão. Amém? 70 homens e mais Arão, Nadab, Abiú sobem. Diga comigo, sobem. Amém? E Moisés e Josué sobem mais ainda. Aleluia! Vou te explicar. Trono de Deus, regiões celestiais e terra. Aonde sacerdotes e anciãos fala de maturidade. Aonde sacerdotes e anciãos devem estar? Regiões celestiais, lugares altos. E ele dá uma ordem, ele diz: olha, quando o povo tiver alguma demanda, eles vão subir até você. Então escute uma coisa, não é o sacerdote que tem que descer ao nível da terra, é o povo interessado que tem que subir ao nível do sacerdote. Você vai ver que porque Arão não obedeceu isso, a confusão que deu. Então, o Senhor nos leva a lugares... Irmãos, sacerdotes andam em lugares altos. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Esse precisa ser o nosso ambiente. Mas e o povo? O povo fica lá embaixo. Você lembra que eu falei? Ovelha, sacerdote. Glória a Deus. Nós temos esse chamado para subir, querido. E qual é a ordem que Deus dá? Que eu posso dizer que Cristo dá aos sacerdotes que somos nós. Na figura de Moisés, que é o Deus, e Arão, que é a boca de Deus na terra. Fique aonde você está. Vire para o seu irmão e diga: não saia daí. Até que eu volte. Aleluia, irmão. Eu acho que você já está começando a entender pelo rostinho que você está fazendo. Eu já estou começando a entender que você está pegando. Mas o que aconteceu em Êxodo 32? Pula lá. Que aí do 25 ao 31 é o que Jesus está, o que Cristo está fazendo nos céus. Agora, olha o 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do... Como que está a igreja hoje? Quando a gente fala assim, Jesus está voltando. O que você fala? Que nada. Vai voltar agora não. Está demorando demais. Não é isso que a gente ouve? Depois você vai ver que Pedro vai falar isso na segunda carta de Pedro, capítulo 3, lá na frente. Quando ele diz assim: alguns propositalmente dizem: aonde está a promessa da tua vinda?
Porque os céus e a terra, desde o dia que foram criados, estão do mesmo jeito. E Pedro diz assim: eles propositadamente dizem isso, porque são amantes de si mesmo, porque querem satisfazer as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos maus. Você já leu isso lá em Pedro? Vamos lá ler, para você ver. Hoje eu quero ler Bíblia. Segunda Pedro 3, versículo 4. Versículo 3. Sabei primeiro que nos últimos dias, diga comigo, nos últimos dias, são os nossos, virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não devíeis ser em santidade e piedade? O apóstolo Pedro está dizendo: já que tudo isso vai perecer, como é que nós deveremos estar vivendo nessa terra? Em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente. Aleluia! Meu irmão, aqui você está frito. Por quê? Porque um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro filho de Deus, aguarda e deseja ardentemente a vinda do nosso Senhor. Em que os céus em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia! Querido, dá uma olhadinha para o seu irmão aí do lado, dá uma olhadinha e vê o semblante da criatura interessante e maravilhosa que está do teu lado. Dá uma olhada para ele, dá, e você vai ver se ele aguarda ardentemente ou não a vinda do Senhor. É fácil, querido. Você está pregando vitória, a chave de ouro, chave de prata, de bronze, anjo com bola de fogo, escritura. Veja um anjo escrevendo a escritura, e você está com a igreja: oh meu Deus, aleluia! Mas quando você está vindo falando da volta do Senhor, interessante. Que hora que acaba o culto, hein? Você entende o que eu estou falando? Você deseja não. Pedro elevou o nível. Você deseja ardentemente a volta dele. Isso ocupa a tua mente dia e noite. Porque se isso ocupar a minha mente dia e noite, olhe para mim, querida, você vai mudar de vida e não vai mais andar do jeito que você anda. Aleluia. Porque você não pode ver um caminhão vindo para sua direção e continuar no meio da rua.
Você pode até ser atropelado, desde que você não veja o caminhão vindo. Mas quando você está vendo ele, você muda de estilo de vida. É isso que Pedro está dizendo. Se isso é realidade para nós, a volta dele é realidade para nós mudamos de vida. Então, querido, escute uma coisa. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando Abraão vê o dia do Senhor, ele se alegra. E o que aconteceu com Abraão? Ele tem a promessa da terra? Tem, mas ele abre mão da promessa da terra, porque ele entendeu que a promessa da terra era uma figura de uma promessa celestial muito mais elevada em glória. A visão celestial faz com que a nossa maneira de viver mude. Por isso, irmãos, que nós aqui não estamos... Bem, eu vou dizer uma coisa para você, agora você vai ficar... Você sabe quando Moisés chega e o povo está fazendo a bagunça, e ele não quebra a lei? O que significa esse quebrar a lei? Irmãos, o relacionamento agora não é mais não matarás, não é mais 10 mandamentos para você seguir, é ele em você. Não é mais uma tábua fora para você olhar e dizer: o que eu devo fazer? Pastor, deitar, não vou falar isso não, todo domingo fala, né? Mas fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado. Não tem mais isso, agora a lei está dentro de você. Amém? O pão está dentro de você, o vinho está dentro de você. Então o que nós temos que fazer para que a igreja tenha a possibilidade de mudar? Pregar sobre o dia dele, pregar sobre a pessoa dele, pregar sobre a visão dele. Porque, querido, escute uma coisa: se você vendo ele, o Senhor, não conseguir, e eu vendo o Senhor, não conseguir mudar a nossa atitude, não vai ser a palavra de um pastor que vai fazer você mudar. Porque eu já estou dizendo para você parar de pecar um tempão, e o que mais você faz é pecar. Claro que eu não estou falando para todo mundo e nem para você, estou dando só um exemplo. Não deite aí, não toque aí, não fale isso. Mas o que acontece com o povo? Eles só quebram. Eles continuam. Parece que quanto mais você fala para não fazer, mais eles fazem. Por quê? Porque a tábua está fora. Mas se a tábua está fora, o pão está dentro. E esse é o poder da nova aliança. Amém? Glória a Deus. Então, quando Moisés volta, e a gente já leu, né? Vendo o povo que ele estava demorando, eu tenho, querido, escute uma coisa: tem muita gente da igreja que não crê mais na volta de Jesus. Amém ou não? Mas você não tem dúvida disso. E como que a gente descobre, bem, de novo, como que a gente descobre se a pessoa crê ou não na volta de Jesus? Perguntando para ela: ô fulano, você crê na volta de Jesus? Ah, creio, está escrito. Não, é olhando o modo de vida dela. Você entende? É entendendo como que ela se comporta no dia a dia. Então ele está voltando, irmãos, ele não está tardando. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Preste atenção numa coisa aqui: eles não negam que Moisés tirou do Egito, assim como também a maioria da igreja não nega que um dia Jesus morreu na cruz para salvar. O problema deles não é negar, eles se reconhecem: esse Moisés que me tirou do Egito. E a figura de Moisés tirando o povo do Egito é a figura de Cristo morrendo na cruz para nos salvar. E isso eles não negam. Muitos batem no peito e dizem: eu sou crente, eu creio que Jesus morreu para me salvar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo?
Então o problema é, eu não deixei de acreditar, eu continuo acreditando. O problema é que eu não creio mais na volta dele. Eu não creio mais que ele prometeu que vai voltar. E ele está falando sério. E ele tem uma promessa, e se ele prometeu, ele vai voltar. Amém? Nós ainda temos tempo, irmãos, de mudar. Alguns de nós. Eu só estou pregando para você aqui hoje, nessa noite, para te dizer que tudo que está acontecendo hoje já aconteceu um dia. Eclesiastes diz que o que é já foi, o que será também já foi. O mundo é um grande ciclo, é uma roda cíclica, né? É um movimento cíclico. Deus, por que isso? Porque Deus vai sempre avisando. E uma hora ele vai usar Moisés, outra hora ele vai usar Davi, outra hora ele vai usar, e vai usando. E se você souber ler, você vai entender que Deus só tem uma mensagem. Amém, amados? Glória a Deus. Então, o que ele diz? O povo, irmãos, o povo conseguiu mudar a mente de um sacerdote que Deus chamou para ser boca de Deus. Que Deus falou que Cristo diz assim: eu vou subir, mas você fique aí. Não se mude, não mude a sua posição, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu te coloquei nessa posição, você precisa se manter nessa posição. O que eu aprendo aqui? Sacerdotes mudam o povo, e não o povo muda sacerdote. Muitos hoje estão mudando as mensagens, muitos hoje estão mudando a pregação. Por quê? Porque o povo diz: mas vamos fazer uma noite gospel, né? Porque a igreja tem jovem, vamos trazer uns negocinhos aí do mundo para a igreja, porque nós somos modernos. Escute uma coisa, se você quer bandear, farrear, o problema é teu, mas Deus me mandou como sacerdote me colocar e me posicionar na posição que Ele me diz para eu ficar. Aleluia. Assim como você também. O mundo não pode nos mudar, irmãos. A imaturidade não pode tocar em nós. A palavra de Deus diz: pode um cego guiar outro cego? De jeito nenhum. Por quê? Porque senão os dois vão cair no buraco. Então, olha para cá. Tem muitos no meio da igreja do Senhor, não aqui, mas no meio da igreja do Senhor, que não querem viver uma vida de maturidade. Então, queridão, se você e eu não queremos viver uma vida de maturidade, que a gente não viva, mas não fique colocando defeito naqueles que querem. Não fique achando que eles precisam descer no nível que você tem que descer. Sabe o que acontece aqui? É o que acontece muito hoje. Enquanto nós estamos, como igreja do Senhor, recebendo um chamado para nos manter firmes na posição que o Senhor pediu que nós nos mantivéssemos, e para que a partir dessa posição nós trouxéssemos outras pessoas para essa posição de autoridade, para essa posição de sacerdócio, amém? Por outro lado, você tem o povo querendo dizer o seguinte: eu não subo até aí. Mas se lembra que domingo passado a gente falou isso? Mas a tua santidade, o teu posicionamento me incomoda. Então, por favor, desça, fique no meu nível aqui. É isso que muitos vão tentar fazer com você, irmão. Por quê? Porque enquanto existe um povo no monte, sacerdotes no meio do monte, em lugares altos, existe um povo no chão. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então há uma diferença, há uma denúncia. Bem, existe algo que nós estamos... Então vamos fazer o seguinte: o que Deus quer é que todo mundo suba. Amém? Porque Deus falou, o Moisés fala: se o povo tiver alguma coisa, que eles venham até você. Então existe sim uma possibilidade do povo subir até o nível de sacerdote, sair dessa condição de ovelha, sair dessa condição de não me visita, não me ama,
não me quer. Isso é bom só para quem está novinho, querido. Mas se você e eu com 50 anos de igreja, já está na hora da gente sair no mundo aí, ganhar o mundo e cumprir a nossa posição de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Amém ou não? Amém. Deus quer te usar no teu trabalho, na tua faculdade, querido. Aleluia. Deus quer te usar na tua casa, usar no bairro, usar na tua vizinhança. E nós, com não sei quanto tempo de igreja, às vezes vemos, ninguém me visita, ninguém me ama, ninguém me quer. Está caindo? Não pode descer não, irmão. Vocês que tem que subir. Obrigado, meu querido. Então, você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém ou não? Amém. Tem que tomar cuidado, querido. Você está lá, você está com o teu casamento firme, vou dar um exemplo, você está com o teu casamento, passando alguma dificuldade aqui e ali, aí você vai pedir conselho à mulher que já está no 3º divórcio, lá na sua empresa. Sabe o que ela vai falar para você? Você sabe, né? Ela vai falar para você, desce aqui no meu nível, porque o seu casamento firmado com Deus denuncia o meu pecado. Quando na verdade nós deveríamos dizer, eu quero que você suba para o meu nível, eu quero que você tenha uma experiência com o Senhor e entenda que Deus quer mudar a sua vida, Deus quer transformar a sua maneira de ser. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo está falando muito claramente. Alguns de nós estamos sendo seduzidos pelo mundo, seduzidos por aqueles que são carnais, terrenos, não conseguem se firmar, estão cercados de amizades que não querem nada com o Senhor. E por isso não conseguem se manter no lugar que Deus pediu para você ficar. E sabe o que aconteceu? Vamos continuar lendo, 32. Arão começa a dizer, então tira os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, os vossos filhos e as vossas, e traz para mim. Então o povo tirou os pendentes e deu, e versículo 4 vai dizer, ele os tomou das suas mãos, e com um burril em forma de ouro, deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, escute uma coisa aqui que eu vou falar que é muito séria. O povo tinha acabado de dizer, Moisés que nos tirou do Egito, não está voltando. Então vamos fazer um Deus. Sabe o que Arão falou? Esses são os deuses que te tiraram do Egito. Eles apagaram a figura de Moisés. Sabe como você vai ver isso no Novo Testamento? Eles crucificam Jesus de novo. Eles dizem, já não é Moisés que nos tirou do Egito, são os deuses que nos tiraram do Egito. E há uma expressão no Novo Testamento, é impossível que eles sejam restaurados, Hebreus capítulo 6, porque eles estão de novo crucificando o Senhor. Você entende a seriedade disso, irmãos? Eu poderia dizer aqui que Arão pede o ouro do povo para mostrar o seu Deus. Existem igrejas e existem pregações que pedem o ouro do povo para entregar o Deus hoje em dia. Então você sabe que essa história aqui não é tão antiga como você pensa. Só está acontecendo de novo. Líderes que caem, que descem ao nível do povo, que descem ao nível da carne, que começam a negociar, a estabelecer bezerros de ouro, a estabelecer deuses falsos. A igreja está repleta de deuses falsos. Ah, irmão, você não anda por aí, você não vê o que eu vejo. Você ficaria estarrecido se você visse o que eu vejo. O Senhor quer levantar um povo sacerdotal. Amém? E Ele conta com você para assumir essa posição. Glória a Deus.
nosso Deus não pode ser mostrado pedindo ouro do povo. O nosso Deus não pode ser mostrado. Você sabe de uma coisa, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu ouvi uma coisa de uma pessoa. Ele falou assim: pastor, sabe como que é triste? O pastor falou comigo, nós estávamos trabalhando numa igreja e era uma dificuldade. Fala de oferta para o povo, aquela oferta, né? O povo tem tantas prioridades. Ele disse: mas tudo bem. E veio um dia na igreja um cara pregar. E ele pregou uma palavra. E ele arrancou da igreja num dia o que a igreja não oferta em um mês. Por quê? Porque prometeu um monte de coisa que a Bíblia não manda prometer. Porque está vendendo um Deus falso para o povo. E o povo está comprando esse Deus. É o Deus da prosperidade, é o Deus da vitória, é o Deus de tudo que... É o Deus da felicidade, é o Deus que vai dar tudo certo. Mas quando Deus diz para você: eu estou edificando uma casa, geralmente a gente não gosta dessa mensagem. Geralmente a gente diz: isso não é coisa para a gente se falar, eu quero ser feliz. Você entende, querido? Esse negócio de pegar o ouro do povo e devolver um Deus já é muito mais antigo do que você imagina. Talvez você seja uma pessoa hoje que não oferta na igreja, que não é fiel, mas há tempos atrás você dava mais do que... Por quê? Porque você era enganado. E hoje você deixa de ajudar um missionário, você deixa de ajudar a comprar uma cesta básica para uma viúva que precisa. Parece que o povo prefere líderes caídos do que líderes que pregam a verdade. Olha o tamanho das igrejas, irmãos. As multidões. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, há uma corrupção. Outra coisa que existe aqui. Ele toma, versículo 5. Está aí comigo? Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar. Versículo 6. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo se assentou para comer e beber, e levantou para folgar, para farrear. Querido, estão trocando a mesa do Senhor por mesa de entretenimento, por mesa de farra, por mesa de orgias. É isso que Paulo vai dizer em Coríntios: você não pode participar do comer e beber de Deus e do comer e beber do diabo. Alguém, por favor, dá um aleluia aí, querido. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. E o que eles fazem? Farra, diversão. Parece que está falando de nós hoje. Festejar, vamos festejar, vamos festejar. Claro, tem hora de festejar? Tem. Mas, querido, tem hora de chorar também. Tem hora de se humilhar também. Tem hora de orar também. Amém, amados? A igreja não é uma fábrica de farra, é uma fábrica de diversão. E me parece que nesse modelo eles só queriam farrear, se divertir. Vida com Deus, querido, é uma maravilha. A gente se alegra, a gente se regozija. Quem tem a vida de Deus dentro de si sabe do que eu estou falando. Mas escute uma coisa, também é uma vida de quebrantamento. Amém, amado? Também é uma vida de porta fechada, de choro, de busca ao Senhor, de intercessão pelos perdidos. Mas o povo só queria farrear. Pastor, eu sou jovem, e se você não fizer festa na igreja, eu saio da igreja. Então saia da igreja. Pode sair. Eu não vou fazer festa para você farrear. Eu só tenho Cristo para te dar. Mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Querido, ainda bem que você não gosta, porque a igreja não está sendo edificada para você nem para mim, mas está sendo edificada para Ele. Se tem alguém que tem que dizer que não gosta de alguma coisa, não é a gente, é Ele. Ele que tem que dizer: eu não gosto, mude. Não é Ele que dá todo o modelo do tabernáculo para Moisés? Amém, amado?
Então, farra, outra característica. E aí, o Senhor diz a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, que você fizeste subir do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei, fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinam e oferecem sacrifícios, e dizem: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram. Olha o que um líder caído faz com o povo de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto, esse povo é um povo obstinado, teimoso. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, então eu farei de ti uma grande nação. E agora você descobre a segunda coisa que Jesus está fazendo nos céus. Vire para o seu irmão e falando assim: intercedendo por nós. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, aleluia, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com grande mão? Porque onde dizer os egípcios, para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te, Senhor, desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac. É isso que Jesus está fazendo agora diante de Deus. Aleluia! Intercedendo por mim e por você, intercedendo por uma igreja que só quer farrear. É claro que eu não estou falando de você aqui, querido, estou pregando para te treinar para a vida. E se de repente você estiver no meio, dá tempo de consertar. Mas o meu foco não é a congregação, nós estamos pregando para a igreja do Senhor. Amém? Então o povo está farreando, líderes estão caídos, teologia destruída, ensinos corrompidos, farra, orgias. E sabe o que Jesus está fazendo agora? Aleluia! Sabe o que ele está fazendo agora? Ah, Senhor, perdoa esse povo. Esse povo é teu, Senhor. Esse povo é teu. Intercedendo por mim e por você. Eu amo esse Jesus, amado. Você acha que Jesus está no céu descansando, esperando o despertador tocar e ele acordar e vir? Não, ele está trabalhando. E o trabalho dele é edificando a sua casa e intercedendo por nós dia a dia, hora. Se é que a gente pode dizer que na eternidade existe tempo. Esse meu Jesus é tremendo. Mas eles acham que o Senhor não vai voltar mais. Eles destruíram os ensinos. Eles saíram do lugar que eu mandei que eles estivessem. Eu estabeleci eles como boca de Deus. Deus te estabeleceu como boca de Deus. Você largou seu ministério. Deus te estabeleceu como boca de Deus. Você saiu do lugar. E não é para mim que você tem que prometer que vai voltar. Porque não foi eu que te dei ministério, foi Deus que te deu. Então se posiciona agora e volte enquanto há tempo. Pare de dar desculpa. Não há um Deus aqui que vai ficar com peninha de você. Volte para o seu lugar, Arão. E não é para voltar depois de uma mensagem, ficar emocionado e prometer. Não prometa para mim, prometa para o Senhor. E a partir de amanhã tome uma posição nova. Mas você tem saído do lugar. E porque você tem saído do lugar, pessoas estão se corrompendo. É isso que está acontecendo hoje na igreja. Mas no céu existe um Cristo que está dizendo para Deus: perdoa eles, perdoa eles, perdoa eles, porque ele é teu povo, Senhor. Foi o Senhor que tirou eles da terra do Egito. Eles estão fazendo bezerro de ouro, eles estão vacilando, eles não estão sendo, os sacerdotes abandonaram, não são mais a boca de Deus. Mas, porque se Jesus sobe aos céus, irmãos, a boca de Deus está na terra, a boca de Deus é a igreja.
Mas alguns têm... Olha, querido, escute uma coisa que agora eu vou falar para os líderes. Você é um covarde. Você precisa mudar. Você precisa voltar a fazer o que Deus mandou você fazer. Você precisa voltar para a tua posição. Deus vai te cobrar. Volte para a posição. Pare de ficar olhando o povo. Mas o povo, querido, não desça ao nível do povo. Chame o povo para o teu nível. Eu não estou falando para você deixar de amar o povo. Eu estou falando de ambientes celestiais, ambientes, dimensões espirituais que a gente precisa andar. Aleluia. Mas aí o povo fala um pouquinho de nada no ouvido do Arão. O Arão esquece o que Cristo mandou. Parece que nós estamos vendo esse filme agora, irmãos. O povo dizendo, nós queremos farra, e os pastores dando, e os apóstolos dando. Nós queremos diversão, então põe diversão para o povo, põe fumacinha, apaga a luz. Vamos deixar todo mundo feliz. Não! Nosso assunto é a edificação da casa de Deus. O nosso assunto é se manter no lugar e ser boca de Deus nessa terra. Ei, escute uma coisa, Arão. Enquanto eu subo para receber do Senhor aquilo que é a revelação da edificação da casa, você fique na terra, se mantenha no teu lugar e seja boca de Deus aonde você estiver. Mas você saiu do lugar. Por que você saiu do lugar? Quando Moisés volta, preciso te mostrar isso. Versículo 14. Então o Senhor se arrependeu. Versículo 15, coloque aí. E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho da mão escritas de ambos os lados, de um lado e de outro estavam escritas. Versículo 16. E aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma, a escritura de Deus esculpida nas tábuas. Palavra de Deus. Você acha que nós estamos pregando aqui palavra de homem? Não, querido. A palavra foi esculpida pelo dedo de Deus. Eu não vou obedecer, querido. Não é a mim que você está desobedecendo, é o Senhor que você está desobedecendo. Que fique bem claro isso. Amém? Que você fique atônito nessa noite. Porque essa tábua não foi escrita por Moisés. A Bíblia diz que foi o dedo de Deus que escreveu. Ponto 17. Ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: tem guerra no arraial. O que você chama de festa, o que nós chamamos de festa, Josué está chamando de guerra. Você entende? Tem barulho de guerra. Versículo 18. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos. As festas não vão ter vitória. Isso não é vitória, isso parece vitória, mas não é vitória. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? E não é alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam. E eu estou ouvindo isso. Versículo 19. Quando ele chega no arraial e ele vê o bezerro de ouro e as danças, acendeu-se o seu... Tem uma versão que diz, desceu furioso. Diga para o seu irmão, desceu furioso. Agora a gente só tem um problema. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso dessa terra. Fala para o seu irmão assim, quando ele está na terra, Moisés é o cordeiro. Mas quando ele desce do monte, ele desce como leão. Meu Pai do céu. Por que você acha que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso? Porque enquanto ele está na terra, o ministério de Jesus, vem a mim, vem, querido, ceguinho, adúltera. Mas quando ele descer, o manso vai descer furioso. E é bom a gente saber disso. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as no pé do monte. Versículo 19. E tomou o bezerro de ouro que tinham feito, queimou no fogo, moendo até o que se tornou pó, e os espargiu sobre as águas. Agora pega isso aí. E deu de beber a eles. Sabe o que é? Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. O que é justo, justifique-se mais ainda. Mas você quer pecar? Então engole, peque, continue na prática da injustiça.
É de bezerro que você gosta, então toma aí, eu vou derreter e bota isso para dentro. Mas nós não, nós vamos botar o pão e o vinho para dentro. A nossa comida não é a comida que eles comeram, a nossa comida é outra. Sabe, querido, Deus entrega ao povo. Romanos capítulo 1 diz, porque o povo era idólatra, Deus entregou o povo à vaidade, e aí eles estão misturando homem com homem, fazendo tudo isso aí que você está vendo hoje em dia. Por quê? Porque são maus? Não, porque Deus olhou e falou, eu avisei, vocês querem pecar, então se entreguem. Eu tenho medo desse tempo, querido, onde Deus vai dizer, eu te falei para você parar, mas agora você não quer parar? Então vai. Abra a sua Bíblia em Apocalipse para você ver isso. Versículo 10, disse-me ainda, 22, versículo 10. Disse-me ainda, não cedes as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Diga para o seu irmão, próximo está o tempo. Agora, o problema é que quando o tempo está próximo, parece que Deus muda o jeito de trabalhar. O outro versículo vai dizer, próximo está o tempo. Aí ele diz, então, quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Mas quem é justo, aleluia, quem é justo aqui? Faça justiça ainda mais. E quem é santo, santifique-se ainda mais. É Deus separando e dizendo, já descobri o que você quer, já sei o que você quer. Você já ouviu tudo que você tinha que ouvir. Você já ouviu que o amor de Deus, você já sabe que o Senhor está voltando. Você já sabe que nós já terminamos os 6 dias, e nós já terminamos e já estamos entrando nesse 7º dia. Um crente hoje, irmão, dessa igreja aqui, não pode dizer que não sabe que Jesus está voltando. Por que você acha que nós estamos botando mensagem no YouTube? Para ficar famoso? Não! Para pegar o crente que não pode vir hoje, mas vir no YouTube amanhã. Para você não perder nada. Só para você entender, Ele está voltando. E quando o tempo de volta está se aproximando, Deus começa a mudar a estratégia. Você vai ter isso, irmãos, em Apocalipse. Preciso te falar isso, um pouquinho de paciência. Apocalipse, capítulo 1. Acompanhe comigo. Só a parte das despedidas para a igreja. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, 7. Capítulo 2, 7. Olha aí, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz ao que vencer darei o direito de comer da árvore da vida, etc, etc. Eu não vou falar as promessas aqui, mas eu quero só te levar a pensar numa coisa. Para a primeira carta aos Efésios, ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz ao que vencer. Então diga assim comigo, primeiro ele falou para a igreja, depois ele falou do vencedor. Isso aconteceu em Éfeso, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Mesmo método, fala para a igreja primeiro, depois fala para o vencedor. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não é isso? Ao vencedor darei o maná escondido, etc, etc. Diga comigo, 3 primeiras cartas. Ele fala para a igreja e depois ele fala para o vencedor. Ele fala para a multidão e depois ele fala para os discípulos. Amém? O problema é que quando começa a 4ª carta, e todo crente sabe, todo filho de Deus sabe que isso são os tempos. Éfeso é a primeira, depois passa um tempo. Isso, as 7 igrejas são as igrejas que compõem esses 2000 anos. Quando chega na 4ª, que é a Tiatira, olha o versículo 26. Capítulo 2, versículo 26.
vencedor. Coloque aí. Ao que vencer. Por que Deus mudou? Por que Ele não está mais falando para o povão e está indo direto para o discípulo, indo direto para o vencedor? Alguém vai dizer, mas deve ser erro de tradução. Então vamos para a quinta. Capítulo 3, versículo 12. Perdão, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei. Bota o 6. Aí depois ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora vai para o capítulo 3, versículo 12. Aí ele diz: ao que vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também do meu nome. E o 13 ele diz: eu não vou deixar de falar para a igreja não, mas agora eu estou falando primeiro para os vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E finalmente, capítulo 3, versículo 21, que é a última igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja que diz: eu estou rica, eu estou abastada, eu estou divertindo, eu estou fazendo sucesso, eu estou com um templo novo, eu estou profetizando carro para todo mundo. E Deus diz: mas o único problema que você está, Laodiceia, é que eu estou do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Uma igreja pode ter tudo, mas se Cristo estiver do lado de fora, como é que a gente vai chamar isso de igreja? E sabe o que ele diz no 3:21? Ao que vencer, lhe concederei. Olha para mim, escuta aqui. 3 cartas, ele fala. Vamos falar para a igreja. Pessoal, esse é meu plano. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. E o que ele nota? Que as pessoas não estão dando atenção. Aí na quarta, ele fala: agora eu vou falar só para quem está querendo me ouvir. É por isso que alguns de nós não ouvem mais o Senhor. É por isso que alguns de nós perderam as revelações do Senhor. Porque Deus quer falar, mas a gente não quer ouvir. E aí ele diz: então agora eu vou falar para quem quer ouvir. Quem entendeu o que eu falei? Volta para Êxodo 32 para a gente terminar. Então Moisés, no versículo 19, quebra. No versículo 20 ele faz o povo engolir. Mas no versículo 21 que ele deu, fico trêmulo. Porque a primeira pessoa que Moisés, que você precisa enxergar como a figura de Cristo voltando, vai olhar no rosto e vai chamar a atenção, vai ser o sacerdote que saiu da posição. Moisés não vai reclamar com o povo. Moisés vai reclamar com aquele que deveria estar cuidando do povo. Olha o que diz o 21. Então Moisés perguntou a Arão: o que você tem feito, cara? Pastor, eu larguei a célula. Para quê? Para fazer o quê? Não tenho tempo. Tá bom, então me diz o que você faz. Não tenho tempo para cuidar. Não, então tá bom, me conta aí, como é que é seu dia? Você não tem tempo para cumprir o ministério? Então me diz o que você está fazendo aí. O que você tem feito, né? Me dá a tua agenda, não? O que você tem feito, cara? Por que você trouxe tamanho pecado? Por que o povo pecou? É isso que Moisés pergunta? Não. Ele pergunta: por que você fez o povo pecar? Eu estou pregando isso para mim, irmão. Não é para você. É só uma palavra. Pelo menos essa aí é para os sacerdotes. Você também é sacerdote. Para aqueles que são boca de Deus nessa terra. Ei, por que é que você saiu do lugar, Moisés? Ou Arão? Qual é a parte que você não entendeu? Quando eu falei que ia ali, mas que eu ia voltar.
Por que você começou a farrear? Por que você deixou o povo andar desse jeito? Agora olha bem para mim, querido. Você acha que eu não temo essa volta? É por causa de versículos como esse que eu estou pregando essa mensagem para você. Porque se Arão diz para o povo o seguinte: ó, cara, é o seguinte, vocês querem farrear, vocês farreiam, mas eu vou manter aqui no lugar. E se eles fazem bezerro de ouro, quando Moisés voltasse, ele ia dizer: ó, eu estou aqui. Mas o povo, cara, é teimoso. Aí Moisés ia falar assim: Deus já tinha me falado isso lá. Mas beleza, Arão, você está na posição. Então, querido, escute uma coisa: sacerdote, você fica na posição. Amém? Amém, amado? E o povo? O povo, tomara que fique, mas eu fico. Por isso que o Josué fala assim: ó, escuta uma coisa, se você quer pecar, você peca, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu sei que quando ele voltar, o primeiro a perguntar vai ser eu. Bem, se o juízo começa pela casa de Deus, deixa eu te dizer por onde? Pelos líderes. Pastor, me prova na Bíblia: a quem muito é dado, muito será cobrado. Aí chama o Arão, terminando, vamos cear, né? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é inclinado para o mal. É, eu sei. Versículo 23, eles disseram: faz deuses, porque a gente não sabe o que aconteceu contigo, Jesus. Você disse que ia embora ali e não volta. Eu achei que você não ia voltar mais. Aí eu disse para eles arrancarem o ouro. Versículo 25, vendo Moisés o povo que estava desenfreado e que Arão o havia deixado a... Bota 25. E vendo Moisés que o povo estava despido. O povo estava despido. Você está entendendo, irmão? Vou nem entrar nesse assunto. Porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre seus inimigos. O Arão deixou. Irmão, escute uma coisa muito claramente. Olhe para mim aqui. Se você quiser se despir, você se despe, mas eu não deixo não. O problema é que Arão apoiou os erros. E eu vejo Cristo voltando para colocar a casa em ordem, a casa que ele foi edificar lá em cima. Amém, amado? Olha o manso, o que o manso vai fazer no 27, no 26. Ele pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor? Vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e morreram do povo naquele dia 3.000 homens. Então disse Moisés: hoje vocês foram separados para o Senhor, pois cada um foi contra o seu filho. Você está entendendo isso, irmão? O preço é muito alto a pagar. Tá bom, continua com esse discurso. E contra o seu irmão. E hoje ele vos deu uma bênção. O que está escrito ali? Pergunte para o seu irmão assim: como que é a sua lista de pedido de oração? Não devia ter muita coisa, devia ter uma bênção. Você sabe qual é a bênção do sacerdote? Eu sou o teu galardão. Quem está disposto hoje a se posicionar como filhos de Levi? Porque quando o Senhor voltar, querido, escute uma coisa: Ele vai levantar os seus como sacerdotes. E esses sacerdotes vão receber a bênção. A bênção. E todos os que estão andando do jeito que estão, você já viu qual que vai ser o final. Bem, você pode não crer nisso, você pode achar que é uma grande coincidência.
mas não é. Moisés subiu, Jesus subiu. Moisés era manso, Jesus era manso. Moisés desceu, Jesus desceu. Cristo desceu com fúria, como um leão, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele carregava uma espada que saía da sua boca, e essa espada, querido, é a palavra de Deus. Deus tem uma pergunta para você hoje. Como Ele é misericordioso. Ele está fazendo antes dele voltar. Versículo 26, põe para mim de novo. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: você acabou de ler em Apocalipse 11 que a vara de medir vai medir o templo. Amém? E ele disse assim: quem é do Senhor? Vem para o meu lado. Fica de pé, querido, você que é do Senhor.